Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Agora, examine isto, examine tudo isto. E vocês que estão aqui visitando, quando vocês voltarem para o quarto de seus hotéis, levem estas coisas e reflitam sobre elas. Nós não temos tempo para esmiuçar isto como deveria ser detalhado. Mas eu quero que vocês façam isto. Quando vocês chegarem em suas hospedagens ou hotéis, ou seja onde for que vocês estiverem hospedados, ou em casa, se reúnam e estudem isto. Operem pela forma que ele revela a si mesmo, pois ele é tão grande, mesmo assim, ele se esconde em simplicidade. Amém. Deus abençoe. Vamos ler Apocalipse 7, versículo 4. Apocalipse 7, verso 4. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos ler agora o capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Grande Criador, estamos aqui mais uma vez para meditar em Sua palavra e temos um tempo para te ouvir, porque nós temos o dia para nós. Cada um faz para si, mas este momento é uma dedicação que temos de fazer para o Senhor. Dentro desse período, sabemos que Satanás luta, trabalha, faz as pessoas cansarem, dormirem, não prestar atenção, porque é o ministério de Satanás. Mas ajuda seu povo para ouvir sua palavra. E nós que tenhamos a tua direção, a tua unção e inspiração, para dar o que é verdade para o seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
Na terceira etapa, não há engano. Algumas partes da mensagem do profeta que eu quero ler para vocês para mostrar os dois lados. Tem o lado que tem um engano, tem um erro, e tem o lado que não tem o erro. A gente precisa ver estes dois lados. E não é questão da mensagem estar errada, é a questão de nós entendermos o tempo daquele ministério. Era a mesma coisa quando nós começamos. Nós começamos aí. E não sabendo que aquilo era verdade. Mas pregamos coisas antes que pode entrar em confronto com a etapa que nos abriu. E aí precisa entender isso. São coisas antes daquilo abrir. Então a mensagem do Mombrana, você vai ver que na primeira e segunda etapa, tendo direção de Deus. Isso eu quero deixar bem estabelecido, porque tem a direção de Deus na primeira e segunda etapa, de Deus descer no tabernáculo Brana e vindicar a mensagem que o profeta estava pregando sobre as 7 eras da igreja. Você sabe que aquilo foi o período da primeira e segunda etapa. E mesmo o Espírito Santo escrevendo as eras, os mensageiros ali para o irmão Brana, que quando o irmão Brana colocou na era de Laodiceia, ele colocou Elias, então aquela mão colocou Brana. A grande vindicação. Eu creio que isto é bom para todos perceberem a vindicação daquela mensagem. Não temos nada contra, temos que ver o tempo da mensagem. As pessoas não estudam desta forma, então elas acabam não entendendo a mensagem. Elas não entendem a mensagem, porque vão dizer, está contradizendo. Do outro lado, o irmão Brana mesmo diz, é um erro. Erro é um engano. Então, isso aconteceu na primeira e segunda etapa. Eu quero ler estas partes. Eu já preguei isso em outras mensagens mais antigas, mas eu quero deixar isso daqui mais claro para vocês. A era de Filadélfia. Presta atenção, os nossos cultos, tem hora que eu sempre pensei, por que eu não dou conta de fazer uma escola dominical, mesmo ter um povo reunido, a igreja reunida no domingo de manhã? Nunca dei conta. Então eu nem esforço para isso. A questão é que todos os nossos cultos é uma escola. É o ensinamento. E não é questão de nós sermos alguma coisa ou sermos mestre. É que o mestre tem que usar alguém. E se não tem outro, ele vai usar quem está na hora. Isso é o que o mestre faz, o Espírito Santo. E a gente precisa entender isso. Isso daqui há muitos anos eu tenho lido. Você nunca consegue ouvir as pessoas explicar essas coisas, e são tão simples. Mas a gente vê os dois lados da primeira, segunda e terceira puxada. Na terceira, guarde bem, na terceira puxada, que é a terceira etapa, não há erro. Não há erro. Então vamos começar aqui. Na primeira e segunda puxada,
na Era de Filadélfia, parágrafo 122, a irmã Branham diz: Jesus veio, ele selou 144 mil, ele tomou 12 mil de cada tribo, mas há outro grupo que não pertence a estes 144 mil, são vistos nos versos 9 a 18. E aí tem a pergunta do irmão Branham e a pergunta da Bíblia: quem são estes? Então presta atenção, irmão Branham, na primeira e segunda etapa, abertura das 7 eras da igreja, uma revelação. Mas como ainda não era aquela manifestação de Deus ter descido do céu para abrir a palavra, então ficava coisas para serem corrigidas quando houvesse a abertura da palavra, quando Deus descesse do céu em carne humana, conforme nós temos na Almas Encarcerada 218. Então, o irmão Branham fala aqui que esse grupo de gente, do capítulo 7, verso 9 a 18, que é isso aqui, ó. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui nesse parágrafo 122 da Filadélfia, o irmão Branham diz assim: estes, do verso 9 a 18 do capítulo 7 de Apocalipse, eles estão na noiva tirada dentre os gentios. Agora, se você quiser formar uma doutrina aqui, você forma. Quem são estes? Estes são a noiva, mas não são a noiva, certo? Como é bom você conseguir ter a luz da revelação. Então aqui, estes ele está dizendo, eles estão na noiva tirada dentre os gentios. Sétimo selo. Nós temos aqui o parágrafo 189 do sétimo selo e 387 dessa última tradução. 388. A primeira coisa foi que a Virgem Nécia teria que passar pelo período da tribulação para a purificação. Esse é o propósito tríplice, chamado pelo irmão Branham, do sexto selo. Então a primeira coisa é as virgens nécias passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha que ser purgada de seus pecados de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. Isto ela fez no período da tribulação. Vemos que terminam aqui em Apocalipse 7, entre o capítulo 6 e 7, aqui, que ela foi purgada, e lhes foram dadas vestes, suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. Tem que repetir aqui outra vez? Aqui ele diz, eles estão na noiva, tirado dentre os gentios. Primeira e segunda etapa. Terceira etapa, abertura da palavra, revelação dos 7 selos, onde Deus desceu do céu em Apocalipse 10, de 1 a 7. Então ele diz, ela não é a noiva. Mas por que você fica desse lado? Eu fico porque eu sei que o 7º selo, os selos são a abertura da palavra, e as eras era a revelação daquele espaço das eras, que Deus não tinha descido do céu ainda. Em 61. Ele desceu em 63. E quando Deus desce do céu, não há erro, não há engano. Certo? Oh, mas não era Deus antes? Era Deus usando seu profeta, mas não podia abrir a palavra.
completa. Tinha que deixar coisas para corrigir. Então aqui ele deixou para mostrar para nós. Na terceira etapa não há engano. Quando você lê sobre o Cordeiro sair do trono, é terceira etapa. É a abertura do primeiro selo, da brecha. E aquilo não há engano. Você pode não entender, mas ele saiu do trono, acabou a misericórdia, o tempo acabou. Eu não entendo isso não, mas eu creio. Por quê? Porque esta é a hora da manifestação de uma etapa que não tem engano nela, não tem erro. Você pode ler outras coisas nas outras mensagens, até posteriores aos selos, mas a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos foi a terceira puxada. Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Então, guarde bem isto. Eu não posso ficar numa matéria só. Eu tenho várias aqui. Me veio para poder explicar isso para vocês. Então, eu tenho que dar isso para vocês do jeito que está na mensagem. Não pode ser minha mentalidade. Então, nas eras, ele diz, é a noiva. Quando dá na terceira etapa, ele diz, não é a noiva. Você tem que ficar com aquilo. Não é a noiva. Eles receberam vestes brancas. Ele diz, não é a noiva, é a igreja. São os que passam pela tribulação, porque a noiva não passa pela tribulação. Então se guarda bem isso. Deixa isto aí fundamentado dentro de você, porque esta é a verdade. Tem outro ponto também que eu acho importante para poder esclarecer aos irmãos, coisas que você já conhece, que eu já preguei também, mas para mostrar para você que irmão Branham, antes da terceira etapa, irmão Branham pregou os 7 selos. E ele disse que foi um erro. Ele mesmo falou, vou ler aqui, certo? Ele está dizendo aqui. Então, o irmão Branham pregando como podia, isso na primeira e segunda etapa não está completo. Não estava, nós temos que entender. Tem uma etapa que completa as outras. Essa etapa é tão grande, a terceira etapa, que o irmão Branham pensou, é a minha morte, Senhor. Ele orou a Deus, é a minha morte, se for a minha morte, permita que eu morra por aqui, e que um dia José encontre a minha Bíblia e a abra, faça alguma coisa, né? Aí Deus revelou para ele, não é sua morte, é uma parte adicional do seu ministério. Era a terceira etapa. Isso que você sente que parece a morte, é uma parte adicional, para ajuntar, é uma parte que ajunta, tem adicional ao seu ministério. Então você tem que ter a terceira ajuntada na primeira e segunda. E quando você lê a primeira e segunda, você tem que ter revelação. Precisa ter revelação, que houve erro, mas não tinha a palavra sido aberta ainda. Depois que a palavra é aberta, não há erro, porque é o período que ele já expressou, e com a palavra aberta, Deus falou para ele ainda, não diga a ninguém. Isto é, quando ele pregasse uma coisa, aquilo ali era a revelação. E a revelação é inspiração. E quando você prega por inspiração, diz o profeta, você diz uma coisa que deve ser dita sem saber o que está dizendo. Então, era isto que o irmão Branham fazia também nessas pregações. Porque ele disse, se houve uma mensagem que eu preguei, inspirada, lembra? Foram os selos. Ele que falou. Aí você vai dizer, mas e as outras mensagens? Quem falou isso foi o próprio pregador, não sou eu. 36, a festa das trombetas. Ele disse, se alguma vez eu preguei alguma mensagem inspirada, foi os selos. Agora a gente sabe que as outras mensagens também foram inspiradas, mas essas daqui foi a abertura da palavra. A gente tem que entender que é um sobrenatural quando a palavra é aberta. Por que o povo não entende hoje esta mensagem? Porque nem pastores lendo, escutando, não entendem. Esse é o mistério que você tem que saber dentro da terceira etapa.
ela não deixa você enganado. Ela não deixa, mesmo com a mensagem da primeira e segunda etapa na mão do próprio profeta. Você tem uma segurança, que tem uma mensagem inspirada, que ele disse coisas que tinha que ser dita, sem saber o que estava falando. Isso é ele quem disse. Ouvimos agora, vejo, ele fala sobre isso, que a inspiração é isso. Moisés falou sobre inspiração e não sabia o que ele estava falando, mas tinha que falar aquilo. Vocês vão ver os corpos deles sobre as águas do mar. Aquilo aconteceu logo, foi inspirado. Deus deixou eles passar e matou aqueles que os perseguiam. Se eles pudessem perceber que essa mensagem, ela é inspirada, a terceira etapa, ela é inspirada, e que quem vai contra ela morre espiritualmente, eles perdem o ânimo espiritual da mensagem, eles perdem a revelação da mensagem, por criticar, por ir contra uma coisa que Deus revelou. Então, o irmão Brana diz no primeiro selo, eu estou aqui com o primeiro selo 125, que é das primeiras traduções de Goiânia, e ele é 267 na outra tradução, mais nova. É o irmão Brana mesmo quem diz. Ele pregou os selos. Eu vou te dizer, eu preguei. Eu tenho até vou ver se tem um tempo, um dia. Eu ouvi o que eu preguei. Um resumo dos 7 selos. E preguei cada noite um selo em 1998. E eu nunca vi o Cordeiro fora do trono. 1998, pertinho ali. Mas não tinha sido aberto aquilo ainda. Quando foi aberto para nós, que aquilo já estava revelado, aí nós lemos em 2001, Cordeiro fora do trono. O tempo terminou, a era acabou. Está chocando todo mundo. Antes do tempo eu posso até pregar, aquilo não está certo. Eu vou ouvir para ver o que eu falei. Mas vem agora, nessa revelação. Então você já sabe que isto foi inspirado. Então o irmão Brana pregou neste primeiro selo, ele está dizendo aqui, o 125 do primeiro selo, eu vou ler na antiga tradução. Diz, então eu pensei, pois sendo que não sei, ele não sabia dos 7 selos, ele estava dentro do quartinho, para a terceira puxada. E ele pensou assim, bem, já que eu não sei o que são os selos, eu vou ver o que os homens disseram. E vou pregar, sair e pregar os selos. É que ele está dizendo, ó, então pensei, pois sendo que não sei, direi o que eles dizem. É duro a gente não saber e falar o que os outros falam, você não sabe se o outro está falando errado. Então, no pensamento do irmão Brana, eu não sei o que é os 7 selos, então o que eu vou fazer? Vou dizer o que é. Smith diz, eu vou falar o que ele fala, vou pregar o que eles pregam, o que os adventistas crê, porque o irmão Brana viu que era algo mais próximo. Vou repetir, pois sendo que não sei, direi o que eles dizem, tratarei de ensiná-lo de sua maneira, pois eles dão uma boa explicação do significado destas coisas. Diziam, agora aqui temos o cavalo branco, e o cavalo branco é um poder, o cavalo de guerra, e o homem assentado sobre o cavalo é o Espírito Santo que saiu na primeira era e conquistou aquela era para o reino de Deus. O arco em sua mão era como fazia o deus romano, Cupido, para lançar as flechas de amor de Deus aos corações das pessoas, e assim conquistava. Agora, isso soa como muito bom, porém não é verdade. E quem já tinha pregado isso? William Branham. E ele ia pregar outra vez isso. Ele mostra que
se Deus não tivesse entrado, se o Espírito Santo não tivesse entrado no quarto ali por volta do meio-dia. Ele ia sair e pregar estas coisas, que estava errado. Aí depois ele diz, isso não é verdade, você vai ver. O que é verdade então, irmão Branham? Ele diz, isto que eu pensava que era o Espírito Santo, aquele cavaleiro montado naquele cavalo branco, eu pensava que era o Espírito Santo, é o anticristo. Então, primeira e segunda etapa, o irmão Branham ainda pensava naquilo. Que o capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 e 2, que aquele cavaleiro era o Espírito Santo. Mas quando veio a terceira etapa, que revelou, abriu os 7 selos, então ele viu que aquele indivíduo sobre o cavalo branco não era o Espírito Santo, era o anticristo. Então tem coisa que você pensa que é Deus e é o diabo. Eles estão com a crença de Deus e seu filho. E eles pensam que isso é de Deus, mas não é de Deus. Eles pensam que é verdade, mas não é verdade. Está faltando revelação. Eu poderia confirmar com isso daqui, ó. Onde o irmão Branham diz 267 do primeiro selo, nesta última tradução. Aquilo soou muito bom, mas não é a verdade. Não, senhor. Isso para mim basta. Sobre um só, não precisa nem falar sobre isso. 268 e 126 do primeiro selo. Minha revelação através do Espírito Santo é: Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa, apenas em forma diferente. Então aqui está Cristo, o Cordeiro. Então você já sabe, ele diz, sabemos que ele era o Cordeiro. Ele está aqui de pé com os livros em sua mão. E ali está o cavaleiro do cavalo branco, veja. Então ele não era o Espírito Santo, porque Cristo está com o livro na mão. E aquele cavaleiro, ele está conquistando, e é Cristo. E Cristo, com o livro na mão, parado aqui, ele diz, parado aqui, com o livro na mão, aberto. Amém? Glória a Deus. São coisas, vamos ver se nós até não demoramos muito. Tem outra parte que é muito comentado também, Senhores, este o tempo. Irmão Branham falou sobre isto. Eu queria que o povo tivesse luz da mensagem do profeta para entender estas coisas. Senhores, este o tempo, 206, são os 7 selos escritos, e esses 7 selos, conforme você sabe, são a manifestação de 7 anjos das 7 igrejas. Aí ele diz, porém, há outros 7 selos, desculpe, que estão na parte de trás do livro, fora da Bíblia. Na parte de trás do livro, fora da Bíblia. Vai guardando isso aí, fora da Bíblia. O parágrafo 249, deixa eu ver aqui, para dar mais isso para você. É 259. O que o irmão Branham vem mostrando aqui para nós. 258, por favor. Marque 258, quem está marcando? 258, senhores, este é o tempo. Quisera fazer com que as pessoas entendessem isso e efetivamente poder, não falhem, por favor, não falhem esta vez. Estou preparando-me para deixar-lhes, não falhem. Se alguma vez atentem. Estes selos estão na parte de trás do livro, e ao tempo que o 7º anjo esteja tocando a trombeta, são completamente completados todos os mistérios que estão escritos no livro. Imediatamente, o livro que foi aberto e escrito por dentro é fechado. Os mistérios de Deus são consumados, e estes mistérios de Deus, a ida da igreja e todas essas coisas, os mistérios terminam. Amém. Os mistérios terminam. É o 257. Senhores, este é o tempo.
É bom ler isso aqui para ajudar. Tem uma parte antes do 257, que está no final do 256, que Mombrana diz: e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Foi dito algo, não foi só um ruído, algo foi dito. Ele ia escrever, João ia escrever, e ouviu uma voz do céu que me dizia. Aí diz assim: observe, onde estavam as vozes dos trovões? Ele diz: observe, onde estavam as vozes dos trovões? Não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra. Porque quando ele desceu, ele estava revelando os trovões, abrindo o livro, mostrando o livro aberto para nós, sobre o monte pôr do sol. Foi quando ele desceu, foi tirada essa foto que vocês veem aqui. Então, foi quando ele desceu, e as pessoas nem perceberam aquilo. Eu ia escrever, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela, em maiúsculas, sela as coisas que os 7 trovões têm falado e não as escrevas. Está pela parte de trás, quando o livro for completado. Agora, ele não disse do lado da frente. Quero que vocês guardem bem isso daqui, irmãos, que é uma mensagem cheia de perguntas que o irmão Brana pregou. Senhores, é esse o tempo? É o tempo do arrebatamento? É o tempo da terceira puxada? É o tempo dos trovões? E ele só estava perguntando: é o tempo? E ele estava mostrando que havia algo do lado da frente, os selos, e ele disse na parte de trás também. Depois que tudo esteja completado, então estes 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pega ao livro, que não está revelada, nem mesmo está escrito no livro. Então aqui o irmão Brana mostra 2 coisas, olha para vocês verem. Ele está mostrando que o livro que foi escrito por dentro e por fora, ele tinha que ser completado. Você sabe que a Bíblia já está completa. Tinha que ser completado. Diz: quando fosse completado. Isso daqui. Quando as pessoas leem isto, uma vez um pastor me disse que era 14. É 7 selos, 7 trovões. Vocês já viram os 14 selos? Falei: não tem 14. Vocês não leram a mensagem direito. É só 7. Os trovões são a revelação daqueles 7. Os trovões são a revelação dos selos. Os trovões não é um livro à parte a ser feito. Não pode ser um livro à parte a ser escrito. Irmão Brana pensava que estava selado lá de fora, quer dizer, fora da Bíblia. Escuta agora, para vocês verem. O que é 1962, senhores, esse é o tempo. Agora eu vou ler 1965. Alimento espiritual em seu devido tempo. 1965. Aqui já é a terceira etapa. 79, noutra tradução é 83. Logo ali no princípio dos 7 selos, quando esses 7 anjos desceram na forma de pirâmide e estiveram ali dizendo-me que regressasse a Jeffersonville e falasse sobre os 7 selos, e que ele estaria comigo e que ele me mostraria o que eram as coisas ocultas. Escuta, eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro, e que seria algo que não estava escrito no livro. Irmão Branco pensava que aqueles 7 trovões era algo que estava fora do livro e que não estava escrito no livro. Ele está falando exatamente da primeira e segunda etapa. Senhores, esse é o tempo. Eu pensava, as pessoas tropeçam nisso, mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isso. Não é algo que não está escondido no livro. É hora que a gente tem que falar as palavras da forma que a pessoa entende. Ele está dizendo aqui, é algo que está escondido no livro. Ele pensava que era 7 trovões fora do livro. E aqui ele vem dizer, mas não pode. Eu pensava que era assim.
mas não pode. Então, o que ele está mostrando? Na primeira e segunda etapa, há enganos, mas na terceira não há enganos. A primeira e segunda, ele mostrou aquilo daquela forma, e aqui ele veio corrigindo. Na terceira etapa, ele está corrigindo, ele diz: não é algo que não está escondido no livro. Qualquer que tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra, assim sendo, é um mistério que tem estado no livro durante as 7 eras da igreja. O que são os 7 trovões? É um mistério que estava escondido no livro dentro das 7 eras da igreja. Amém? Não é algo à parte. Como alguém vem, não, tem 7 selos e 7 trovões. E se vocês verem isto, quando aquilo desce do céu para abrir o livro para nós, a coisa está completa. Primeiro selo, você vai ver uma coisa completa. O irmão Brana diz no intervalo que os trovões são diferentes dos 7 selos. Por quê? Porque os 7 selos é o que está escrito. Os trovões são a revelação daquilo que você não sabia. Está escrito, mas você não sabia. Por isso que é diferente os trovões dos selos. Um está escrito e o outro é a revelação. Mesmo estando escrito, está em símbolos e você não sabe. Mas quando chega a revelação, esta é a terceira etapa. Não há engano. Na terceira etapa, irmão Brana chega a dizer: olha, houve muitas conjecturas, mas agora você não precisa mais de conjecturar. Você agora crê. Agora você crê. Não está mais conjecturando, em dúvida, será que é isso? Agora você sabe que é isto. Amém? Graças a Deus. Bom, estamos chegando aqui ao final. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana, e o irmão Brana, com toda aquela simplicidade dele, ele foi revelar aquela pergunta para as pessoas. E tem hora que se revela uma coisa e a pessoa pode não entender. Você lê a Bíblia, não entende direito. Você lê a mensagem, não entende direito. Irmão Brana leu a pergunta e logo respondeu. Quando eles perguntaram para o irmão Brana, a 23ª pergunta em perguntas e respostas sobre os selos, em Apocalipse 5:9, quem são os que cantam? Onde nós lemos aqui. Quem são os que cantam quando o Cordeiro toma o livro da destra daquele que estava sentado no trono? São os santos raptados? Perguntaram para a irmã Brana. São os santos raptados? A irmã Brana vem responder assim: não, estes não são os santos. Nesse tempo, ele ainda não tem reclamado sua propriedade. Não são os santos, mas os anciãos e os animais. Seria melhor que lêssemos, porque esta pessoa pergunta honestamente com o desejo de saber. Aí ele começou a ler outra vez. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir, e nos tem redimido, e nos tem feito reis e sacerdotes. A irmã Brana vem e responde a pergunta. 186, perguntas e respostas sobre os selos da tradução mais antiga. Estes são seres celestiais, não são os redimidos ainda. Para você acompanhar como que o Espírito Santo não deixa na terceira puxada enganar. Não deixa. O irmão Brana respondeu a pergunta, respondeu, mas ele respondeu errado. Ele respondeu errado. Aí ele começa a sentir mal também. Ele lê outra pergunta, 24ª. Irmão Brana, se todos os piedosos são levados no rapto, onde aparecerão Elias e Moisés? E para responder essa daqui, ele diz assim: ó, irmão, algo anda mal. Algo não está bem.
Algo tem passado. Sabe o que a gente tem que aprender? Você na primeira e segunda etapa, você fez algo na primeira e segunda etapa, você cometeu algo, você cometeu engano, você cometeu erros na primeira e segunda etapa. E que não teve nada que falou assim, eu não estou bem, parece que eu estou mal. Primeira e segunda etapa, cometendo erro, cometendo engano e não sendo corrigido. Mas quando chega na terceira etapa, você tem que sentir essas perguntas. Algo anda mal. Se eu respondi algo errado, se eu falei algo errado, se eu discuti com o vizinho, se eu fiz o que não devia fazer, se a mulher falou errado, usou a roupa errada, algo anda mal, algo não está bem, algo tem passado. Ele já estava respondendo a outra pergunta, já tinha lido a pergunta, mas não dava para responder, porque ele sentiu mal com a anterior. Algo sucedeu e alguma coisa anda mal. Todos se sentem bem? Ele começou a perguntar para a congregação. Todos se sentem bem? Não há algum enfermo grave? Onde diz você, irmão, que leamos em Apocalipse, no capítulo 5, muito bem. Isso se refere à pergunta anterior? Vamos ver. A correção é assim. O irmão Branham era um homem sensível, mas era um homem que podia voltar atrás e corrigir. O que muitas vezes os crentes, nós os pastores, não temos é esta simplicidade e humildade, voltar e corrigir. Aí ele começou a ler, e havendo tomado o livro, os 4 animais, e os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Se vocês verem aqui anteriormente, ele já tinha lido essa escritura, mas respondeu errado ainda. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Aí ele diz: aqui está a falha. Aqui está a falha. Eu estava errado nessa resposta. Por quê? Ele diz: isso daqui são os redimidos. Não são os redimidos, isso daqui são seres celestiais. Agora, porque a pergunta era: são os santos raptados? Ele diz: não, não são eles não. Agora, quando ele leu outra vez, aqui está a falha. Eu estava errado nessa resposta. Ele nos tem redimido para Deus com o teu sangue, correto, de toda a tribo, língua, povo e nação. 188. Agora que pensam disso, se isso não é a presença do Espírito Santo, então quem será? Corrigindo o próprio profeta. A gente deveria, ao fazer uma coisa errada, a gente mesmo ser corrigido, irmãos. Ele não precisava dos outros corrigir a gente. O nosso defeito é que nós esperamos o pregador pregar, esperamos a mensagem falar, e até que a mensagem fala no nosso coração, nós já estamos quase morrendo. Nós ficamos doentes, cheios de problemas, e aquilo, a voz não chega. Mas deveria chegar a hora que a gente erra, a hora que a gente fala errado, a hora que a gente vive errado, onde a gente está agindo errado. É naquela hora que é a hora do conserto, para você ver a presença do Espírito Santo. Mas aí depois vem uma mensagem, aquela mensagem te fere, aquela mensagem vai mexer no seu erro. Mas parece que ele sabe alguma coisa. Vai ver que foi o irmão que contou para ele. Sempre assim. Vai ver que é o irmão fulano que contou para ele. Não, aquilo ali é você saber que aquilo que o Espírito Santo deveria ter feito por você naquele dia, mas você não tinha ainda o Espírito Santo para ele fazer aquilo por você. Você não tinha recebido na totalidade da palavra, você o tinha parcialmente, e parcialmente o luterano tem, o wesleyano tem, o pentecostal tem, e muitos estão fumando, bebendo, adulterando, parcialmente com o Espírito Santo. É um Espírito parcial. Justificação é parte do Espírito Santo.
Santificação é parte do Espírito Santo. Dons espirituais é parte do Espírito Santo. E com tudo isso, as pessoas ainda mentem, roubam, fumam, adulteram. Na primeira e segunda etapa, a mesma coisa. Você vai encontrar o grande erro, o grande engano na primeira e segunda etapa. Se você não acompanhar direitinho a mensagem do profeta, você vai dizer, não, eu vou ficar com esse tipo de mensagem que ele pregou aqui. Antes dos selos, você tem que ficar com os selos. Você tem que ver que os selos foi inspirado. Ele diz que foi inspirado. É ali onde Deus tem falado e corrigido. A hora que o irmão Branham estava pregando, ele foi corrigido, sentiu mal, algo anda mal. Tem alguém doente aí, grave? Não era isso. O problema estava na resposta errada que ele tinha dado. Então, é nisso daqui que a gente precisa aprender. Se isso não é a presença do Espírito Santo, então o que será? Somente li a primeira parte deste versículo, algo escrito aqui, e eu estava me apressando para terminar, olhando o relógio, porém, viram que me detive nisto? Glória! Não li a última parte. Aqui tem apontado, e cantavam, e eles um novo cântico, e ali me detive, porém observe o que cantavam. Você vai só até certo ponto, você tem que ler o restante. Ele diz, nos tens redimido para Deus com o teu sangue, de toda linhagem, e língua, e povo, e nação. Seguro, esses são os santos. A pergunta era, são os santos raptados? Ele diz, não. Logo ele diz, não, mas a resposta estava errada. Mas na terceira etapa, a terceira puxada, não há engano. Quando ele respondeu errado, o Espírito Santo fez ele sentir mal para voltar e corrigir aquilo diante do povo, na sua própria pregação. Isso que é a terceira puxada. O povo deveria perceber que é assim essa mensagem. A mensagem não é nossa, a terceira etapa é do profeta. E se ela fez isso com o profeta, se eu pregar uma coisa errada para vocês, o Espírito Santo precisa vir e falar para mim. Você não está bem. Tem hora que a gente fala certas palavras que a gente sente mal no púlpito. Aí diz, irmão, vocês perdoam. Algo anda mal. Talvez falou uma palavra que não era boa para ser dita naquela hora. A gente sente mal. É uma correção que é feita logo em seguida. Se corrige aquela pregação, se corrige essa resposta. O Espírito Santo fez isso. Para mim encerrar, vou encerrar agora, 190. Depois que teve aquela correção, a irmã Brana foi responder. Ainda Apocalipse 6:9, ele estava lendo, e diz, no primeiro versículo, soa como se fossem os anciãos e os animais. É sobre aquela pergunta ainda. Onde diziam, cantava um novo cântico, porém mais adiante diz, nos tem redimido. Então, estes não são a noiva, os santos, estes são a noiva, os santos raptados, nos tem redimido. Esses são a noiva, os santos raptados. E o cordeiro já tinha o livro na mão, e já havia deixado o trono da graça intercessória. Vê você como o Espírito Santo está cuidando disto, porque isto é o mesmo que ele lhes disse outra noite, quando ele me havia falado ali no quarto. Agora você tem que crer nisso. Ele me falou ali no quarto também. E logo vim e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar, creio que isto aqui poderíamos tomar um tema novo. O cordeiro havia deixado seu trono e se havia apresentado. Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto, e essa luz é Cristo. Quando ele estava presente, me disse que quando o cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Então, regressa aqui, e o dia da redenção para a igreja termina ali. Agora, quando ele regressa aqui, regressou exatamente naquele tempo. Regressa aqui, e o dia da redenção termina para a igreja ali. O período de terminar
o Espírito Santo ele te sela até o dia da redenção. E aí nós ficamos esperando que o Espírito Santo vai nos selar até o dia da redenção. O irmão Branham mostra que a redenção vem exatamente o seu encerramento quando o Cordeiro sai do trono. Ele saiu do trono, então eu fui selado até aquele dia. Agora eu estou precisando deste selo, desta revelação, para eu prosseguir no meu arrebatamento. Você não vai ser perdido. Você é selado até o dia da redenção. Aí você diz, mas as pessoas dizem que tem o Espírito Santo. Mas vocês vê se eles acompanham essa revelação. Se não acompanham, então não tem o selo posterior. Você tem um selo. Logo esse selo vem outro selo sobre ele. É como você nasceu de novo, de Jesus Cristo. Aí vem o irmão Branham e diz, você tem que nascer de novo da mensagem. Olha, você pode reivindicar, mas eu já nasci de novo, de Jesus já está bom. O que Branham diz é a terceira puxada, você tem que nascer de novo da mensagem. Então aqui é quando você recebeu o selo do Espírito Santo, ele te trouxe até esta mensagem. Quando o Cordeiro saiu do trono, você quer prosseguir agora? Creia que o Cordeiro saiu do trono, porque você foi selado até o dia da redenção, até o dia que o Cordeiro sai do trono e toma o livro e desce do céu com o livro aberto. Agora, é daqui para frente que eu tenho que prosseguir e ver que o Espírito Santo que está em mim, que me selou, ele também vai me advertir daquilo que eu vou fazer. Você sabe de uma coisa? Saio eu aí e adultero. O que vocês vão dizer? Mas o Osmar era cheio do Espírito Santo. Era um engano. Se eu fosse cheio do Espírito Santo, eu não faria aquilo. Estão me entendendo? Então, o crente aqui, cheio do Espírito Santo, nós temos recebido o Espírito Santo, fomos selados até o dia da redenção, e o Cordeiro toma o livro e desce do céu. Então, eu já estou selado com o selo da redenção, eu agora que provar daqui para frente, até ser raptado, de que eu tenho verdadeiramente este selo. Por isso muitas pessoas pensavam que tinham selo, e a mulher larga do marido e sai com outro, o marido larga da mulher, sai com outra, pensando que tinha o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo. O Espírito Santo te sela até o dia da redenção, até o dia que o Cordeiro toma o livro e desce do céu com o livro aberto, e quando você vê aquilo, ele prossegue naquela redenção até o arrebatamento. Mas se você não está selado, tem muita gente que está enganada. Aí eu fui selado, não estava selado. Irmão Branham mostra isso. Mas o diabo me fez fazer isso. Irmão Branham diz, não é verdade. Não foi o diabo. Isso daí foi você mesmo, que estava parado na fronteira. É aquele que sabe, olha, se eu ficar perto dessa mulher, eu acabo cobiçando ela, adulterando com ela. Mas ainda fica ali, fica na fronteira. A mulher sabe, olha, se eu ficar olhando nesse homem aí, eu vou estar em adultério. É o homem e a mulher desse jeito. Mas aí fica na fronteira. Você tem que sair da fronteira, sai dessa beirada, vai para o meio. Vem para o Espírito Santo, vem para a revelação. A coisa muda, a sua forma de conversar muda, a sua forma de agir muda, a sua forma de ser um conquistador, uma conquistadora muda. Se você sabe o que você tem que fazer, marido, conquistar sua mulher. Se tem uma coisa difícil para conquistar, é a sua mulher. O marido conquistar a mulher. A mulher conquistar o marido. Tem hora que a unção desce, tem mais facilidade para conquistar a mulher dos outros. Marido de outra. Mas o que cada um de nós precisamos desta unção que desce e nos dá a capacidade de conquistar o nosso cônjuge. A coisa vai mudar. Aí esse homem vai gostar da sua mulher mesmo, vai amar a sua mulher. Porque não vai dar tempo, eu acho que deixei de lado ali a mensagem, onde o irmão Branham estava orando por um casal de 83 anos. E ele barbudo, o irmão Branham perguntou para ele, e essa barba, senhor, o que o senhor acha disso? Não, isso aqui é um homem da minha idade, precisa ter barba para mostrar. Aí o irmão Branham perguntou, e a senhora?
também com 80 e tantos anos. O que a senhora acha? O que ele fizer está ótimo. Ela podia falar: eu já pelejei para cortar a barba desse velho e não dei conta. Não, com 83 sabia ser submissa. Não, o que ele fizer, ele está tão ótimo. 83 anos, e o irmão Brando diz: eles estavam enamorados um para com o outro, com 83 anos. Era muitos anos de casado. Então, isso é o que tem que fazer. Olha, antes que qualquer demônio chegue de fora e tenta conquistar você, mulher, ou você, homem, chama o Espírito Santo em cena. Diz: Senhor, eu preciso deste selo do Espírito Santo, que eu fui selado até o dia da redenção, e eu não posso perder. Se eu não fiz isso até ali atrás, muito menos quero fazer isso até eu chegar no final da minha viagem. Outro pode dizer: se eu fiz isso ali atrás, porque eu não tinha o selo, Senhor, eu quero provar que eu tenho recebido o selo do Espírito Santo, e não farei isso até que dê o arrebatamento. As pessoas estão precisando de ser honestas, sinceras para com Deus. Qualquer probleminha que há, qualquer discussão entre casais, um já quer passar a perna no outro, passar ciúme no outro. São demônios, se você souber o que é isso. São demônios. Seu marido pode não valer nada, mas ele é seu marido. Sua mulher pode não ser crente, mas ela é sua mulher. Você tem que aguentar ela até... Não morreu ainda? Velho, eu vou te levar até na sepultura. E não ficar orando para morrer também não, porque não adianta. Então, eu vou te levar. Quando a sepultura vai chegar? Quando a morte vai chegar para me dar descanso? Não, tem que carregar essa cruz. Todo dia você tem problema. Irmão Brando diz: eu tenho que confessar a Deus minhas falhas todo dia, toda hora. Ele diz: toda hora. Então, por que nós não temos? Temos sim, temos dificuldade, temos luta, seja no casamento, seja no lar, com filhos, seja com vizinhos, seja com irmãos, na igreja. Espíritos errados. Aí você pensa que quando reúne nós aqui, oh, glória a Deus, só os anjinhos de Deus. Você está cego, tem um monte de capetinha aqui também. Leia o livro de Jó. Quando os filhos de Deus estavam reunidos, veio também Satanás no meio deles. É desse jeito. Você fala: não, só tem o Espírito Santo aqui, eu seria um bobo. Não, está cheio de espíritos errados. Você prega, tem um combatendo, mesmo dentro da mensagem, mesmo dentro da terceira etapa. Tem aquele que não conseguiu ver ainda, e você prega, não está engolindo aquilo de jeito nenhum. A irmã escuta, dizendo: mas se tiver que fazer tudo isso daí, eu estou perdida. Se tiver que obedecer desse jeito, se eu tiver que reverenciar meu marido desse jeito, então eu estou perdida. Aí você escuta outro: não precisa disso não. Aí você vai para o inferno mesmo. Porque a Bíblia diz que tem. Ou o marido lê a Bíblia, mas eu tenho que amar minha mulher como a mim mesmo. Se eu amo minha mulher, eu não posso nem beliscar nela, porque dói em mim também. Se eu beliscar em mim, dói. Então não posso fazer nada com a minha mulher. Nada. Tenho que tratá-la bem? Tem, porque eu tenho que amá-la. A Bíblia diz: assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então assim o marido deve amar a sua mulher. Olha, se você olha tudo isso na Bíblia, a mulher reverencie o seu marido. Isso não termina na Bíblia, irmãos. Isso aí não termina, isso vai ficar sempre. Enquanto existe Bíblia, mundo aqui na terra, isso daqui Deus vai exigir de cada um de nós. O marido amar a sua mulher e a mulher reverenciar o seu marido. Além dela amar, ela tem uma coisa a mais ainda: tem que reverenciar. Pai Celestial, te agradecemos por esta terceira etapa, Senhor. Que não há engano, não há erro. As pessoas podem entender errado, Pai, mas não há erro nela. Ela é verdade, ela é a sua palavra. Ajuda-nos para manter nossa vida na sua presença. E esta harmonia da mensagem, onde nós podemos passar, mostrando a harmonia da mensagem, da primeira e segunda etapa, onde o Senhor permitiu que fosse daquele jeito, para que depois viesse a terceira puxada e colocasse as coisas no lugar, porque ali era a mensagem perfeita, era a mensagem que manifestaria Deus perfeito para o povo, de uma forma
infalível. Oh, eu vou te mostrar, diz o seu profeta, quem será esta pessoa. Será um profeta, um vidente de Apocalipse 10, e ele terá a palavra, ele será infalível. Esta mensagem é infalível, é o que o Senhor diz através do seu profeta na era de Laodiceia, e nós cremos nisso, Senhor, um profeta com uma palavra infalível. Não podemos dizer que tem falha, não, ali é infalível, é a terceira puxada, é a revelação, a manifestação de Apocalipse 10, de 1 a 7, dentro da noiva, Apocalipse 10, de 8 a 11. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Antes que o dia refresque e as sombras venham, volta amado meu. Longe o sol já vai se pondo entre os montes, volta amado meu. No deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei, no oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados, volta amado meu. És o poço eternal de águas vivas, volta amado. Sem ti não sei.